Bom dia! Hoje eu vou falar sobre o que existe por baixo das camadas do que a gente mostra para os outros e do que a gente admite até mesmo para si mesmos. Eu sou a Josi Conte, esse é o programa, o projeto Conte Comigo, que visa estar aqui com vocês todos os dias de manhã no Instagram, depois vai para as outras redes e refletir um pouquinho sobre questões psicológicas, questões de saúde, coisas que fazem com que nós tenhamos uma vida melhor, mais consciente, com mais qualidade. Hoje é sábado, final de semana aí abrindo suas portas pra gente. Hoje eu fiz questão de trazer cores, né? Cores por trás, cores em mim, cores para a vida. Não sempre falo para vocês, sentem, né? Acordaram, arrumaram a cama, beberam água, arrumaram a postura, abriram as janelas, coisas que fazem com que a gente se sinta melhor, que a gente prepare o nosso cérebro para viver. E isso faz muita diferença. E aí, todos os dias, né, eu tenho lá um projeto, né, eu tenho algumas coisas que eu sei que eu quero falar, só que como é uma live, a live me permite um bate-papo, me permite fluidez, me permite leveza, né, gente? Bom dia para quem tá entrando. Fico feliz que vocês estão aí comigo, né? Quem acordou cedo aí, acordou cedo aonde? Interajam comigo, perguntem, vamos conversar. Já que vocês estão aí, vamos trocar, né? Hoje é um dia mais leve, menos corrido. Então, e aí eu queria falar nessa, vocês estão aonde? Contem pra mim uma coisa, quem for entrando também. Vocês estão... É a primeira vez que vocês entram? Portugal. Berna. Albuquerque, Machado. Vocês estão... É a primeira vez que vocês têm contato com a live. Essa live é diária, tá? Vocês estão convidados para entrar todo dia. E aí vou começar a falar com vocês. Quem gostar também, isso é sempre importante, eu vou sempre repetir porque faz muita diferença. Espanha, ai, vocês são chiques, eu tô com público internacional hoje. Isso é legal da internet, né? Gente, o que a gente mostra para os outros e o que a gente mostra para si mesmo, né? Não tem dia que a gente acorda barata. Eu não sei se vocês se lembram, eu tava com os livros ali atrás, eu bati o olho num livro do Franz Kafka e eu me lembrei do Metamorfose, no fundo do Brasil. Eu me lembrei do Metamorfose, eu não sei se vocês já leram, é um clássico do Kafka. E ele, hoje eu vou falar um pouquinho do leste europeu de alguma forma, né? Já vem aí o Kafka, que é de Praga. E aí ele é a história de uma pessoa, eu não lembro assim o nome do personagem, tudo, porque eu li há milhões de anos, mas o que acontece? É uma pessoa, um belo dia, ele acorda uma barata. E aí o livro todo é a experiência dele se descrevendo na pele, na carapaça, sei lá, na vida dessa barata, todo aquele sentimento, e a gente passa mal junto, né? E de repente, às vezes a gente também se acorda como uma barata, né? Às vezes a gente passa dias de barata, às vezes a gente passa dias se sentindo mal, às vezes a gente passa dias assim completamente sem força, a gente passa dias sobrevivendo à vida. E isso é a vida, né? Uma coisa legal que a gente, eu acho que uma das maiores coisas que com relação à maturidade e que eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida e da minha carreira é a gente aceitar todas as nossas camadas, sabe? Aceitar os nossos sentimentos ruins, aceitar os nossos porões, aceitar tudo que existe em nós. Porque quando a gente admite que aquilo existe, a gente admite que sente inveja, admite que sente raiva, admite que sente rancor, admite que sente isso, aquilo, não sei o quê, junto com as coisas boas também, a gente consegue trabalhar esses sentimentos. Enquanto eu não admito que eu tô com raiva, que eu tô ressentido, eu não trabalho. Eu vou cultivando aquele vulcão que depois explode de alguma forma, sabe? E quando eu me permito sentir a raiva, quando eu me permito sentir inveja, falar, não, eu tô sentindo e tudo bem, isso é humano. E o que eu vou fazer com isso? Sabe? Eu posso admitir que eu tenho que esganar uma pessoa. Outra coisa é você ir lá e esganar.
Mas o sentimento, o pensamento, ele pode acontecer, né? Então, às vezes a gente tem os sentimentos ruins e a gente tem tanta culpa de tê-los que a gente vai tentando esconder esses sentimentos para baixo do tapete e isso fica tudo mal resolvido, né? Às vezes a pessoa que a gente mais trata bem é a que a gente mais tem raiva. Vocês já viram isso? Né? Outro dia eu estava escutando um podcast numa viagem longa, nem lembro de quem que era, o cara contava uma história sobre isso, era algo de psicanálise. E ele contava uma história sobre isso. O cunhado, ele desejava a mulher do irmão. Ele desejava a mulher do irmão nessa história que ele contava. Então, ele sublimou e aí ele tratava ela muito bem. Ele era o melhor cunhado do mundo, né? Então, é uma maneira de lidar, né? Tem gente que de repente sente uma coisa assim e de vez de você conseguir fazer uma transposição por uma sublimação desse sentimento, o que você faz? Você maltrata a pessoa. Às vezes você tem inveja, você tenta destruir a pessoa. É o inverso. Então, toda vez que eu tento destruir alguém, uma pessoa tenta destruir alguém, normalmente os frutos disso são piores para a própria pessoa, na maioria das vezes, né? A não ser que seja uma mega empresa que fique cada vez mais bilhardária e esse seja o objetivo deles, que não tenha nada a ver com relações humanas, talvez, né? Mas essa curiosidade sobre as camadas, eu vou ler aqui o que o Berna falou, Berna Albuquerque. Eu acho que todos nós temos sentimentos como inveja, raiva, só que na maioria do tempo nós não nos leva a outra loucura. Então, exatamente, a loucura que a gente chama de loucura, nada mais é do que o excesso de camadas desses mesmos sentimentos humanos que a gente tem. A coisa passa, ela chega num ponto que ela extrapola e a pessoa perde o controle, ou rompe com a realidade. Mas tudo que está na loucura está em nós. Tudo que está na loucura está em nós. Só muda as camadas, né? Todo mundo tem ansiedade. Algumas pessoas têm uma ansiedade paralisante, que faz com que elas fiquem completamente cindidas, assim, passem mal e tudo mais. Outras pessoas têm uma ansiedade num nível positivo, num nível saudável, que vão fazer com que as motive a correr atrás do que elas precisam resolver. Entendem? É a mesma ansiedade. O que muda é a gradação desse sintoma, vamos pensar assim. Mas a gente tem, todo mundo tem. Mas às vezes a gente não admite, né? Então eu falo um pouco psicanalítica nesse sentido. Quando a gente admite, às vezes a gente lida melhor, sabe? E isso que vai fazer a diferença. Outra coisa que a gente faz muito e está muito relacionado é a gente emprestar queixas, emprestar sintomas e não lidar com a coisa verdadeira. Por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade de psicologia e a gente estava aprendendo, lá mais de 20 anos atrás, estava aprendendo a escrever os prontuários, fazer as primeiras entrevistas psicológicas, tinha uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu achei fantástico na época e nunca me esqueci, como tudo que a gente acha interessante, né? Tinha lá no prontuário queixa primária, tipo assim, a primeira coisa que o paciente dizia que o levou até aquele local, tipo assim, eu tô com problema no meu casamento, faz de conta, né? E aí depois vinha a queixa, eu não lembro o termo certo que estava no prontuário, mas era a queixa real. Então tinha a queixa primária e a queixa real, porque às vezes a gente usa queixas emprestadas. Às vezes a gente reclama muito de uma coisa, mas aquela coisa não é o nosso problema real. É o que eu chamo, né, dessa queixa emprestada que a gente usa, às vezes até para não entrar em contato com o problema real, né? Então eu posso falar... por exemplo, que eu posso pôr toda a culpa de uma compulsão alimentar, de eu não conseguir comer a quantidade que eu gostaria, no fato de que a minha mãe cozinha coisas na hora do café da tarde. Posso pôr toda a culpa na minha mãe. A minha culpa de não emagrecer é da minha mãe. Seria uma queixa secundária. A queixa, né, o problema real, onde que estaria? Eu não consigo me programar, eu não consigo... Entendeu? Porque o alimento tá lá, a mãe vai sempre fazer do jeitinho dela, por mais que a gente converse e tal. Vocês entendem a diferença? Por isso que uma das coisas muito humanas que a gente tem,
no dia a dia é: preste atenção na hora da reclamação. Qual é a parcela de culpa, de responsabilidade que a gente assume e qual é sempre a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Vocês perceberam que tem gente que nunca assume responsabilidade? Responsabilidade nenhuma sobre as coisas, né? A pessoa que diz que ela é explorada, muitas vezes ela é, né? Mas qual a parcela dela, quais as características dela que também permitem? Tinha uma menina que eu conhecia que eu lembro que ela fazia assim: todo mundo que pedia, ela oferecia, ela era prestativa o tempo todo, ela oferecia para fazer as coisas. Virava as costas, ela começava: não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer não sei o quê. Só que ela tinha que fazer tudo aquilo, mas é ela que ofereceu. Vocês entendem? E aí depois ela se sentia explorada e desgastada, mas é ela que ofereceu. Então, quem que é o mais responsável? Há uma corresponsabilidade nisso. E a gente faz isso na rotina, né? Então, o que é queixa real, o que é queixa emprestada? Né? Porque eu ainda não fui capaz de admitir ou de reconhecer aonde eu tenho a minha responsabilidade, né? É diferente de você pegar uma pessoa num trabalho análogo à escravidão, que foi lá trazida do seu país, colocada para trabalhar num galpão e não pode ir embora porque tem o passaporte recolhido. Aí você não pode ficar falando que a pessoa é responsável, né? Aí é outro patamar. Mas eu tô falando de quem tem quem tem livre-arbítrio na sua vida e nas suas ações até um certo ponto, né? Pessoas que têm liberdade. Tem que tomar cuidado para não querer culpabilizar a vítima, é isso que eu quero dizer. Né? Que às vezes, esse é um outro ponto que eu vejo muito na internet. Surge um problema, não sei se alguém falou mais alguma coisa, surge algum problema, surge uma notícia, surge uma menina abusada, alguma coisa, e começam a botar a culpa na menina, né? Fala: calma lá, porque quando existe um crime, a coisa passou do limite, a análise tem que ser outra, né? Então, eu acho que tem que ver isso. Outro exemplo que eu sempre dou, e é muito comum e é muito ilustrativo para esse jeito. Então, quando eu fazia os grupos de pré-bariátrica, com as pessoas que estavam esperando para fazer cirurgia bariátrica, eles tinham os grupos obrigatórios para fazer, era de um plano de saúde, esse que eu trabalhava, e eles tinham que fazer, porque a gente tinha que ver se essa pessoa estava em condições mentais mínimas para fazer essa mudança extremamente brusca e, inclusive, prepará-las para essa mudança, porque a pessoa não tem noção do que vem depois da cirurgia. Ela não tem noção de que ela canaliza um monte de coisa lá na alimentação e num estilo de vida que vai ser, de um dia para a noite, cortado fora e ela não vai poder fazer, né? Então, se a pessoa não tiver condições mínimas, ela não aguenta, é perigosíssimo, né? Então, só que o que acontecia, eu acho muito legal, para ilustrar, assim, a pessoa achava que tudo na vida dela ia resolver se ela fosse magra, né? Porque muitas vezes a pessoa já vem lá da vida inteira lutando com a obesidade e sofrendo danos sociais de não se adequar à média, sabe? De estar lá esteticamente bem e tudo mais. Aí ela fala assim: não, quando eu emagrecer, tal coisa, no meu trabalho isso, eu vou fazer mais exercício, meu casamento vai melhorar, não sei o quê. Aí ela emagrece, aí daqui a pouco você vê, divorciou, muda tudo, gente, não é nada do que eu esperava, né? O que tem de divórcio depois da cirurgia bariátrica, vocês não têm noção. Porque a pessoa começa a ver que às vezes ela estava mantendo um ciclo lá que não estava bom para ela. E ela rompe, e ela muda, e ela também descobre que muita coisa que era um problema anterior permanece. E que a obesidade, nesses casos, ele era um sintoma daquela dificuldade de lidar com alguma questão da vida aí que a gente levava para esse sintoma. Cada um pode usar o sintoma que mais conseguiu se adaptar durante a vida. O sintoma que aprendeu para aliviar, porque alivia, droga alivia, comer alivia, tem gente que vicia entre aspas em coisas positivas, que nem atividade física, só que daí canaliza para uma coisa boa, que vai trazer bons resultados, né? Então quando a gente consegue fazer essa transposição, isso é muito legal,
né? Só que passa muitas vezes pela questão do autoconhecimento e pela admissão, principalmente dos sentimentos ruins e das outras coisas que às vezes a gente não quer lidar, né? Não tá atualizando aqui o meu bate-papo. Quando a gente consegue entrar em contato com isso, às vezes a gente consegue dar passos maiores e prosseguir. Uma, porque a gente assume a nossa parcela de responsabilidade na mudança, né? Porque é muito cômodo, e isso é importante, é muito cômodo eu permanecer como fracassado e como vítima, quando eu já tô nesse esquema, né? Quando eu não consegui sair. Como no seguinte ponto, o fracasso me autoriza a não precisar mudar. Eu já assumi o meu fracasso, por exemplo, né? Se eu sou um fracassado, eu assumi essa identidade, por que eu vou mudar? Por isso que o que a gente fala para os filhos é muito perigoso, né? Tem gente que fica comparando, fala, seu irmão é bom, você é um vagabundo, você é um preguiçoso, você é isso. O que você está fazendo para essa criança? Você está criando a identidade dela? Baseado, por exemplo, numa característica que ela apresentou, às vezes ela é mais lentinha que a outra mesmo? Sim, pode ser. Só que quando você legitima e valida e nomeia esses comportamentos, principalmente comparando com outro que você considera mais habilidoso, você está falando para essa criança, você está dando para ela a identidade dela. Criança que cresce ouvindo que é fracassado, para ela romper, ela pode romper isso? Pode. Ela pode querer provar que ela não é? Pode. Só que ela vai estar querendo provar para ela e para si mesma, porque a vida dela, ela entendeu, né? Nós somos o que nós ouvimos, principalmente quando a gente é criança. A gente tem que fazer um caminho muito grande para aprender e se libertar dessas amarras, desses comportamentos que a gente traz, né? Eu não sei se vocês têm alguns exemplos aí de coisas que a gente traz, que a gente repete, que a gente faz e que nos prendem, né? Outra coisa legal é que a gente tem esses personagens, né? Então eu tenho a minha figura, que é a minha figura de trabalho, eu tenho a minha figura, que é a minha figura de família, eu tenho a minha figura, que é a minha figura com amigos, e tudo isso é uma pessoa só, né? Onde que tá o problema? Às vezes a gente se perde em personagens, a pessoa se perde em personagens, e ela não se identifica mais, ela quer negar outras características, isso é ruim também, né? E tudo, a gente é parte desse todo. Se a gente não vai trabalhando essas questões quando elas aparecem, elas explodem de outro jeito, elas aparecem de outro jeito, a gente pode deprimir, pode aumentar a ansiedade porque coisas não estão sendo vistas. É um caminho diário, né? E a gente vai levando e vendo. A questão é, se um dia eu acordei uma barata, tudo bem, né? Tudo bem também, essa barata faz parte de mim, né? Os nossos porões, as nossas coisas feias, as coisas que a gente censura fazem parte da gente. E é legal desbravar. E é legal ter curiosidade com relação a isso também, né? Do que é o nosso sintoma que a gente conta para todo mundo, que é o nosso problema. E será que a gente pensou? Acho que o X da live hoje é exatamente esse. A gente pensou qual que é a queixa real? Né? Será que a gente pensou? Tudo que está falando fantasticamente, o Berna está falando, podemos dizer que mente sã, corpo bom? Sim. Eu falo, desde a primeira live, eu falo aqui, Berna, que o corpo reflete a mente e a mente reflete o corpo. Quando uma das táticas, principalmente quando chega uma pessoa muito desestruturada no consultório, bota o corpo dela em ordem. Falo e repito, vê se está hidratada, vê se não está, se está se alimentando mais ou menos bem, como é que está a alimentação dessa pessoa, vê se está dormindo. Vocês não têm noção do peso da higiene do sono na vida de uma pessoa, né? Se a pessoa não dorme, ela não tem sanidade mental. É coisa assim, sabe? Você tem que ver até se o intestino da pessoa está funcionando. Então são coisas que afetam completamente
completamente o funcionamento psicológico, mental e o bem-estar da pessoa no dia a dia. Às vezes, uma coisa dessa fora do eixo, né, tira o sono de uma pessoa. Eu falei outro dia, você não precisa, para você torturar uma pessoa, você não precisa relar a mão dela, você tira o sono dela. É tática de tortura tirar o sono da pessoa. Não deixa dormir. Cada vez que a pessoa vai dormir, dá uma buzina. Em poucos dias lá, a pessoa está completamente enlouquecida, acho que pode levar à morte com o tempo, se não dormir, porque a gente precisa do sono para reestruturar, a gente precisa do sono para concentração, para organização da memória, para tudo, para acertar toda a fisiologia do organismo, né? Então, corpo são, mente sã, é verdade. Quando eu estou muito perdido, sabe, eu não sei por onde começar, eu sempre falo isso, você não sabe por onde começar? Começa lá, vendo esses pequenos detalhes da saúde. Se sua saúde começar a engrenar melhor, sua mente engrena melhor. Faz diferença. Faz diferença. Eu já falei isso várias vezes e vou sempre falar. Não sabe, né? Às vezes eu falo, eu não sei por onde começar. Vai fazer uma caminhada, mas bota isso na sua rotina. Outra coisa muito importante que eu sempre vou falar. Mudanças bruscas de rotina, eles servem para casos emergenciais, que você é obrigado a fazer uma mudança brusca. Na maioria das vezes, as mudanças pequenas e gradativas são as que vão dar resultado. Por quê? Você precisa de uma mudança que você seja capaz de assimilar na sua rotina. Se você fizer uma mudança muito brusca, dificilmente você consegue manter ela por muito tempo, né? Quem que consegue manter dieta rígida? Quem que consegue? Consegue, alguns dias. Depois fica louco e come a geladeira inteira. E engorda o dobro. Não é assim que acontece? Né? Porque se eu conseguir fazer uma mudança de estilo de vida pequena e ele estabilizar, depois você faz mais uma, você faz mais uma. Dá tempo de acomodação, dá tempo de que aquilo vire um hábito. Se isso virar um hábito, você é capaz de assimilar, você é capaz de mudar. Se aquilo não virar um hábito, vai ser só um rompante, que vai ter uma coisa momentânea e vai ter... Sabe o que vai acontecer? Vai ser 1000 vezes pior para você, porque vai alimentar uma coisa que chama frustração. Você fez uma coisa, aquela coisa lá, você não conseguiu manter porque sua expectativa era muito alta, não deu certo, você não consegue manter por muito tempo, aí você, de vez de você diminuir, a tendência é romper com tudo, sentimento de fracasso, frustração, você vai lá embaixo, você volta às vezes para menos do que o estágio inicial. Por isso que quando a gente vai trabalhar com meta, é meta realística. Faça meta pequeno, médio e longo prazo. Você pode ter uma meta alta, mas você tem que escalonar essa meta alta. Se você escalonar, cada vez que você atinge uma nova etapa, você sente uma gratificação que te estimula, você é gratificado por conseguir chegar naquela primeira meta, sabe? Então eu vou guardar dinheiro, mas a primeira meta pode ser um valor pequeno, sabe? Conseguir, no outro mês eu vou aumentar um pouquinho. Se eu começar a querer uma coisa muito alta, talvez eu não consiga, tá? E aí eu vou frustrar e vou parar com tudo. Isso com alimentação, com dieta, com atividade física. Você vai lá correr o primeiro dia, você quer correr meia maratona? Entendeu? Você torce o tornozelo e não volta nunca mais. Falei isso numa live outro dia, né, que uma amiga minha, ela começou Muay Thai e ela se lesionou logo no começo e eu a elogiei, porque eu falei, nossa, poucas pessoas que começam uma atividade assim e se lesionam logo no começo voltam para a atividade, porque a tendência é não voltar nunca mais. Nossa, comecei aquela luta lá, já me machuquei, nunca mais voltei. A gente funciona assim, né? Virou um estímulo aversivo, você não volta mais. O que seria o mais provável? Ela foi um caso de exceção, por isso o elogio assim foi um sucesso. Qual que é a diferença? Se todo dia eu tô treinando Muay Thai há anos e um dia eu lesiono, normal, faz parte, eu vou me recuperar para voltar para minha luta. Isso é uma pessoa que já adquiriu um hábito. Você se trata para voltar à sua rotina. Quando você quer mudar uma rotina bruscamente e você se frustra porque a expectativa estava alta demais, a hora que você se frustra, você não volta mais, né? Então, o autoconhecimento, por isso que eu falei das camadas, perceber, eu tô pondo culpa no outro por causa de uma expectativa alta minha, né?
Às vezes eu boto lá um projeto, um monte de coisa que eu espero da namorada, do namorado, da mãe, do irmão, do filho, e eles não atingem a minha expectativa, e aí eu falo que eles são fracassados, que eles são incompetentes. Mas será que eles são isso aí, gente? Que a gente está esperando deles? Será que eles são capazes de dar isso que a gente quer? Ou, mais ainda, será que eles têm que nos dar isso que a gente acha que eles têm que dar? Talvez eles não tenham, né? Porque a nossa visão de mundo é muito centrada em nós mesmos. A gente acha humanamente que porque eu acho assim, porque eu penso assim, porque eu entendo assim, eu estou certo. Isso é uma arrogância humana generalizada, né? Se eu pegar todo mundo que está aqui, a maioria das pessoas vai cair nesse erro. Eu, inclusive, muitas vezes, tá? Eu tô falando que é uma coisa humana. A gente acha que a nossa visão de mundo é a correta, né? Daí fala a minha experiência de vida, o meu conhecimento, o meu estudo. Sim. Só que o outro também tem a experiência de vida dele, o estudo dele e as realizações possíveis dele, né? Às vezes a gente espera do outro o que ele não tem para dar. Ele nem aprendeu, como é que você vai esperar? Tem um texto antigo meu no site. Às vezes a gente espera equação de quem ainda não aprendeu nem a somar. Quem que está errado? Quem não entrega a equação pra gente ou a gente que tá querendo que quem não sabe somar nos entregue a equação? Então, se a gente quer que ele entregue a equação, a gente tem que ir lá ajudar ele de alguma forma ou fazer alguma outra estrutura de relacionamento, né? Sabe o que é um dos maiores fracassos na hora de quando você trabalha? Eu trabalhei bastante com RH. Quando você vai contratar um funcionário, você nunca pode contratar uma pessoa muito aquém da vaga, muito abaixo, porque ela não vai chegar. Vai frustrar, vai relaxar e não vai dar certo. E você não pode contratar uma pessoa que está muito além. Porque que ela também vai ficar completamente desmotivada, ela vai sair para o primeiro emprego que ela conseguir, óbvio, mas também ela não vai dar certo, porque não é para ela, né? Então, essa noção do mais próximo possível da realidade nossa e do nosso entorno é o que nos ajuda, né? Por isso ajudar esse sentimento, a reconhecer esses sentimentos ruins, essas camadas, né? A gente também tem uma curiosidade grande pelo que a gente desconhece. Então vamos analisar, presta atenção, né? Acho que se eu daria essa dica hoje é essa, autoconhecimento. Autoconhecimento, tô perdido, cuide do corpo, né? Não falo na estética vazia, falo no funcionamento. Faz seu corpo funcionar, sua mente funciona melhor. Sua mente funcionando melhor, você faz melhores escolhas. Tenho falado isso todo dia, né? Não desvencilhe uma coisa. Hoje a gente vê muito workaholic, né? Pessoa que trabalha, não tem vida, não tem mais nada, não tem energia, não tem vontade de viver, né? Às vezes tem dinheiro, às vezes não tem. Só que não sobrou mais nada, né? E a gente cai nisso porque o sistema tá assim. E a gente vive nesse sistema. E como é difícil romper o sistema, né? Como é difícil para a gente não ser amado, como é difícil para a gente não se enquadrar, né? E esse difícil, gente, a gente pode falar assim, é difícil porque eu vou ser mandado embora se eu não me adequar ao sistema. Ok, eu tô falando um pouco além disso, né? Claro que a gente tem papéis que a gente tem que desempenhar para viver em sociedade e para não perder o emprego. Eu não tô querendo que ninguém passe fome, não é isso. Mas tem coisas que a gente se submete e são coisas que a gente não quer se submeter, mas a gente faz porque a gente vai na boiada. E é aí que o autoconhecimento, aí que a maturidade emocional faz diferença. Porque tem coisa que a gente não precisa ir na boiada e a gente vai, né? Por exemplo, não é porque todo mundo vai numa festa que você tem que ir se você não quer ir na festa. Às vezes você não gosta, não vai, né? E aí entra isso, a gente tem muita dificuldade de não ser aceito, de não ser amado. Até onde eu tô indo por causa dos outros, até quanto eu tô indo por causa de mim. Vocês entendem? Então, eu acho que a reflexão é um pouco essa. O que eu faço por mim, o que eu faço pelo outro, o que eu faço porque é socialmente esperado.
Agora, o autoconhecimento é isso. Eu não sou obrigado a muita coisa que eu faço. E a gente se obriga, a gente é o algoz de si mesmo. Entendeu? Então, a reflexão é para esse lado. Para a gente parar, né, ter um pouquinho mais de noção em alguns comportamentos que a gente tem, para nós não nos tornarmos os algozes de nós mesmos em muitas coisas. Porque nós nos tornamos facilmente. Às vezes os maiores torturadores de nós mesmos somos nós mesmos. Como eu falei da moça lá que se oferecia prestativamente para ser amada, não sei, e depois se dizia abusada, e explorada e sobrecarregada. Né? Quem é o algoz nessa situação? Né? A gente faz isso. E não precisa fazer, a gente pode fazer diferente. E aí a gente tem que alinhar nossas expectativas com dados de realidade. Muito do que a gente espera não é real. Muito do que a gente espera do outro é só expectativa nossa, não é o que o outro tem para nos dar. Né? Se eu entender o que eu estou jogando no outro que é meu, talvez eu entenda melhor quando aquilo não voltar para mim. Ou se eu entender melhor o que eu realmente quero, talvez eu possa ser mais clara. Alinhar a expectativa, ajustar, ser mais realista. Porque a gente tende a não ser realista com muita coisa. E aí que vão dando esses desencontros no trabalho, esses desencontros na vida amorosa, esses desencontros na vida pessoal. Porque a coisa não está alinhada. E cai nesse erro aí, que eu vou fechando nessa linha. Cai nesse erro da gente não reconhecer o que é nosso. Porque às vezes eu não posso mudar o outro, mas quando eu mudo, gente, o outro muda para se adaptar a mim, às vezes, sabe? O outro muda para se adaptar a mim, porque não há ajuste possível quando o outro deixou de jogar o mesmo jogo. Exige uma adaptação. Sabe uma coisa legal que acontece em psicologia infantil? Quando a criança começa a mudar com a terapia, às vezes os pais vão lá e tiram a criança da terapia, porque mexeu na dinâmica familiar. Eles nem percebem, mas aí eles falam que a criança piorou e coisas e tal. Mas o que é? Entendeu? Então, às vezes eu não mudo o outro, mas se eu mudar, né? Eu nunca falo não. E o dia que eu falo não? A pessoa fala, a gente também tem uma outra coisinha humana, uma ideia de onipotência. Se eu não fizer, ninguém faz, a pessoa fala. Né? Se eu não lavar a louça, ninguém lava, a pessoa fala. Para de lavar a louça. Fala assim, se ninguém lavar, vai ficar. E deixa apodrecer, deixa criar cogumelo, se for o caso. Quem que tem coragem de deixar criar cogumelo na pia? Entendeu? A pessoa não tem coragem, mas daí ela fala, se eu não fizer, ninguém faz. Só que às vezes você não obrigou e você não educou o outro também. Porque lembra que eu falei? Às vezes a gente tem uma expectativa acima do que o outro é capaz de nos dar. E sabe por que isso acontece também? Porque a gente não educou, porque a gente não ensinou, porque a gente não deu limite, porque a gente não explicou. Né? Não espere equação de quem não sabe matemática. Eu estou ensinando a matemática básica para as pessoas antes de querer que ela dê equação. Né? Eu ensinei meus filhos a lavar a louça, lavar o prato, lavar o copo dele pequenininho antes de querer que eles lavem a pia depois do almoço do domingo. Entendeu? A gente faz assim com tudo na nossa vida. Esse é um exemplo. Prestem atenção nessas camadas do nosso comportamento, no que tem por baixo, nas nossas expectativas. Certo? Acho que é isso. Acho que pro sábado, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Acho que eu tive uma fala mais evasiva hoje, mas a reflexão é essa. Se alguma coisa serviu, aproveite. Se gostaram, compartilhe, peguem aí o aviãozinho e mandem, indiquem para os amigos. É uma coisa muito importante para a gente aqui, tá? Eu tô super dedicada a aparecer todo dia, conversar e quando tem pergunta, talvez explorar mais os temas, porque mesmo nessa rede social aqui, que a gente está ao vivo agora, eles diminuíram 30% da entrega. Então, o fato de eu estar ao vivo, as pessoas nem sabem. Né? Então isso é ruim pra gente que trabalha do lado de cá. Então o máximo que vocês puderem, gente, indica, mostra pros amigos, compartilhem, super ajuda, tá? Então se vocês gostarem, por favor, façam isso, tá bom? Desejo um sábado excelente para vocês, um final de semana
Excelente. E o Berna falou mais uma coisinha aqui. A chantagem, ele colocou chantagia, a chantagem, né? É um dos problemas de tudo. Vira chantagem porque as coisas não estão claras, né? É isso. Acho que a gente até pode falar. Eu posso falar sobre isso nos próximos dias. Pra gente falar um pouquinho de chantagem e esmiuçar um pouquinho mais esses mecanismos que a gente faz. Mas vejam aí, hoje eu acho que eu tô um pouco mais reflexiva. Hoje acabei tendo uma fala mais reflexiva também com vocês. Um abraço para todos e até amanhã.